Olá, seja bem-vindo ao meu canal Vlogs da Nai. Eu me chamo Nai e este aqui é o meu canal, onde eu compartilho as minhas leituras, minhas impressões literárias e muitos outros assuntos aqui sobre a literatura. Se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se aqui neste canal, me ajude a alcançar meus 400 inscritos e fortalecer aí os nossos laços literários. Se você já é de casa, já é inscrito, seja bem-vindo mais uma vez. Então, pessoal, hoje eu vou conversar com você sobre este livro, Parceria Conjugal, Reflexões Cristãs sobre o Casamento, dos autores Laila Maria Cardoso e Amaury Munguba Cardoso. Então, aqui diz que Laila Maria Ponte Soares Cardoso, são casados desde 1978, possuem 2 filhas. Ela aí é formada em comunicação, já deu vários estudos direcionados para mulheres. Já Amaury, ele é pastor, inclusive aí serviu em 3 estados, que diz que aí foi em Salvador, Recife, São Paulo. Ele é psicólogo e também é terapeuta. Ele tem outro livro também chamado O Vento Sopra Pra Onde Quer, também dessa editora, do qual eles publicaram, este livrinho aqui bem fininho, mas que tem muitas explicações aí sobre o casamento, que é a editora Ultimato. Aqui neste livro, Reflexões Cristãs sobre o Casamento, Parceria Conjugal, os autores vão relatar muitas coisas que eles próprios viveram e que eles querem repassar para as outras pessoas, para os outros casais que estão começando a vida ou que já estão aí, há muitos anos casados e que precisam de uma palavra reconfortante, encorajadora e que lhes deem uma direção. Este livreto aqui é composto aí por 6 capítulos, na verdade por 7 capítulos, e todos eles vão ser voltados para que os casais se unam mais, se queiram mais e para que eles possam se entender, Então, assim, lendo este livro, eu me vi na seguinte situação: o que está sendo errado, o que está sendo feito certo e o que pode ser feito para ser melhorado. E no primeiro capítulo, os autores vão falar aí que o casamento é rumo ao desconhecido, Porque as pessoas no início do namoro ou se conhecendo, elas querem demonstrar a sua melhor face, o seu melhor eu, Suas melhores qualidades, o que elas têm e tudo mais. Mas aí, adentrando ao casamento, quando a pessoa escolhe o casamento, ela está adentrando ao desconhecido, porque de fato e de verdade as pessoas vão viver sob o mesmo teto, ali elas vão ver as qualidades da outra pessoa, os defeitos da outra pessoa e como que elas vão resolver ali juntinhas para poder chegar em um denominador comum. Em outro capítulo, no segundo capítulo, ela vai falar sobre o jugo desigual. Que o jugo desigual, muitas vezes, nós cristãos achamos que jugo desigual é um crente casar com um descrente, ou um crente casar com outra pessoa de uma religião contrária, que seja contrária aos princípios daquela religião, da religião cristã. Nisso, os autores eles vão falar que realmente, inclusive a própria palavra de Deus fala que esse é um jugo desigual. Mas jugo desigual muitas vezes se entende também por o que a pessoa A gosta e o que a pessoa B gosta. Os dois conseguirão reconciliar para que os dois gostem, para que o B goste do que o A goste e o A goste do que o B goste. Então, assim, julgo desigual muitas vezes não é nem questão assim de religião, mas é questão de princípios. O que eu não abro mão, Então, hoje na sociedade em que nós vivemos, existe muita questão de pessoas que querem ter filhos e de pessoas que não querem ter filhos. E aí, essas duas pessoas, um exemplo, o homem ele não quer ter filho e a mulher ela quer ter filho. No caso, eles têm que resolver isso antes do casamento, porque se adentrou no casamento, ali dentro do casamento haverá atrito, porque eles estarão em um jugo desigual, E, inclusive a própria palavra de Deus fala, andarão dois juntos se não estiverem eles de acordo, E aí
deve ser resolvido antes, mas se não conseguiram, pode ser resolvido depois também, com certeza, né? Mas julgo desigual é quando você não está em concordância com o cônjuge, né? Ou quando eles não falam a mesma língua, quando tudo tem que, não chegam, na verdade, né? Em um denominador comum. No terceiro capítulo, eles vão contar aí sobre a surpresa de Jacó, né? Na Bíblia a gente tem uma história que Jacó, né? Ele trabalhou para o seu sogro Labão durante 7 anos para poder aí conquistar, para poder casar com a mulher que ele amava, que era Raquel. Mas ao findar desses 7 anos, né? Foi feito ali um jantar muito gostoso, e tudo mais, mas Jacó ali Labão, na verdade, por ordem da tradição, ele fez, né, a filha mais velha, a Lia, coabitar com Jacó, e não a mulher por quem ele trabalhou durante 7 anos para ter. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder ter a Raquel ali como esposa. Enfim, aqui eles vão falar aí sobre a surpresa de Jacó, que muitas vezes no casamento, gente, existem surpresas, né? Sabe aquela coisa do príncipe virar um sapo? Ou da princesa virar uma sapo fêmea? Enfim, é disso aí que a gente está falando, né? Da mulher e da princesa virar uma bruxa, né? Então, dentro ali das 4 paredes da casa, conhecerão aí as próprias mazelas, conhecerá o erro do outro, o que o outro tem dificuldade, mania e tudo mais. Ou seja, são surpresas, muitas vezes não serão agradáveis, como não foi para Jacó ter que casar com uma mulher que ele não amava, e aí ele teve que esperar muitos anos, quase uma década, né? 7 anos aí para poder ter a mulher do lado que ele amava, que era Raquel. E aí, neste capítulo, a gente aprende aí sobre sacrifício, sobre a espera, que nem sempre tudo vem no momento que a gente quer, ou muitas vezes um cônjuge fala para o outro sobre a melhora e o outro parece que os ouvidos espiritualmente estão tampados para que não ouça, ou vara do outro lado, e aí o outro deve ter paciência, né? Neste capítulo aqui ensina a respeito disso, porque não é da noite para o dia, né? Inclusive, na Bíblia fala que não é por força humana, mas é pelo agir do Espírito Santo de Deus. No quarto capítulo, eles vão falar aí sobre nós confiamos. Tu confias, eu confio. Tu confias, eu confio, nós confiamos. Então, aí, confiar nas finanças, na base espiritual da casa, né, na base emocional e todas as outras áreas, né, socialmente falando. E aí, confiança, né, gera nas outras pessoas aí a questão de você se despreocupar, porque o outro ele é fiel, né, com o dinheiro que você dá para ele, né, o outro é fiel com cada papel ali que as pessoas devem desempenhar, né? Qual que é o papel da esposa, qual que é o papel do marido, né? Já acordaram, deixaram tudo acordado, isso antes do casamento, deixaram para depois do casamento, enfim. E aí nós confiamos, né? É um capítulo muito interessante, porque aqui também vai ser exposto que quando as pessoas, né, nós somos feridos aí nessa área, né? De confiança, pode ser que as pessoas voltem a confiar e pode ser que não, né? Mas aí o capítulo sugere que sim, né? Que da medida das proporções voltem a confiar um ao outro. Em outro capítulo ela vai falar sobre multiplicando conquistas na divisão das tarefas, né? Que existe, né? Hoje, na verdade, tanto o homem quanto a mulher eles trabalham fora, né? Eles têm que buscar ali o seu pão, né? Muitas vezes tem que pagar a escola do filho e tudo mais. Nesse capítulo aqui, a autora ela vai falar aí sobre quando se tem a vasilha para lavar, a roupa suja para lavar, a casa para passar o pano, para não sobrecarregar apenas uma pessoa, né? Muitas vezes todos os dois trabalham fora e tem que trazer o pão para dentro do lar. Então,
se os dois se unirem, se juntarem, eles vão acabar ali com a tarefa muito mais rápido, né? Um lava vasilha, outro guarda, um limpou o chão, outro passou primeiro a vassoura, um está tirando a poeira, outro está fazendo comida. E nesse sentido aí que ela está colocando nessa multiplicação de tarefas, né? Nessa divisão, na verdade, de tarefas. E aí não fica tão pesado para nenhum dos dois lados, e ambos estão cooperando, né, para viverem aí no mesmo lar em que eles habitam, né? E aí, em outro capítulo, ela vai falar: casamento é competição, né? Porque muitas vezes aqui, né, neste livro, essa questão de competição, né? De títulos, questão de honrarias, né? Eu tenho isso, eu sei disso e tudo mais, né? E não haver humilhação no casamento, né? O outro não pode se sentir menosprezado, né? E se o outro quiser conquistar também um grau melhor de vida, socialmente, espiritualmente, intelectualmente, né? O outro, vendo que, né, se é sadio, os dois em concordância, né? Deve-se aí apoiar um ao outro. E aí, no último capítulo, antes que o vinho acabe, aqui vai contar o primeiro milagre de Jesus, que foi um milagre, gente, no casamento, né? Então, quando o vinho acabou numa festa de casamento que Jesus foi, Jesus pediu lá, né, uma vasilha, e aí ele transformou a água em vinho, né? E o vinho que Jesus transformou estava muito mais gostoso, né? E aí, inclusive eu li essa passagem, acho que semana passada, né? E, salvo engano, uma pessoa disse assim, pro noivo: você deixou o melhor vinho para depois? No sentido de que era para ter dado antes, né? Eu acredito que ele não sabia, né, que Jesus tinha feito aquele vinho tão gostoso, tão maravilhoso. E aí, aqui eles vão dar uma esperança aqui, né, para todos os casais, para todas as pessoas, né? Que embora, né, o vinho, né, lá do começo tenha se acabado, Deus pode fazer o milagre de transformar água em vinho, transformar aí essas lágrimas de choro, de tristeza, em choro de alegria, as decepções, né, em você ali orgulhar pelo outro. Então, eles dão, né, esse sinal de esperança em todo o decorrer desse livro. Então, ficou esse livrinho aqui, pessoal. Esse livro aqui é do gabinete da minha igreja. Inclusive, se vocês estiverem aí ao gabinete, ao acesso, né, da biblioteca da igreja de vocês, peguem livros para vocês poderem ler, para vocês aí saberem até mesmo, né, da doutrina da igreja de vocês, sobre Deus, como Deus age, até mesmo aí sobre casamento, né? E este livro aí serve tanto para pessoas que são casadas ou que são solteiras, namorando, noivadas. Com certeza tem muita serventia, né? Um livrinho curtinho, de fácil leitura, e que com certeza Deus agirá aí no seu coração para você entender muito mais aí sobre a parceria conjugal. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui neste canal, inscreva-se por gentileza, me ajude a crescer, levar mais literatura de qualidade para mais pessoas. E se você aí já é inscrito, compartilhe com pessoas que você gosta, que você sabe que amam ler, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal!